E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz Fé para Vencer. Esta é a razão que eles viram isto, porque eles foram eleitos para ver isto. Eles são a eleição. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Santo Espírito, conjunto da fé, cantando em momentos do tabernáculo da fé.
Esta é a razão que eles viram isto, porque eles foram eleitos para ver isto. Eles são a eleição. O profeta de Deus, na mensagem do terceiro Êxodo, nos mostra que a mente carnal não pode captar nada que é dito, nada que é prometido pelo espiritual. A mente espiritual capta isto. Então, isto quer dizer as promessas de Deus, a palavra de Deus. Eu gostaria de perguntar isto. Por que os egípcios não viram estas coisas? Não viram isto? Porque eles não eram eleitos. Isto o quê? Deus disse a Abraão antes que isto acontecesse. Isto o quê? É que antes da sua semente ser peregrina, escravizada pelo Egito. Deus disse a Abraão antes que isto acontecesse. O profeta exclama com veemência: pegue isto, igreja sonolenta, acorde para isto. Deus disse a Abraão antes que isto acontecesse: a sua semente peregrinaria no Egito por 400 anos. E assim diz o Senhor: eu os levarei para fora, através de um êxodo. Então, esta é a razão que eles viram isto, porque eles foram eleitos para ver isto. Eles são a eleição. O povo de Deus podia ver isto. Isto que Deus falou com Abraão. Isto que Deus prometeu a Abraão. Agora, se nós temos a mesma mente como eleitos do Senhor, nós podemos ver tudo que o Senhor tem dito a respeito da peregrinação da sua igreja aqui na terra, como também da glória eterna. Deus tem profetizado o êxodo final, o arrebatamento. Então, o seu povo, que pode captar isto, que tem mente de eleito, será tomado como Israel foi tomado do Egito. Israel estava eleito para ver o sinal de Deus, que era o seu profeta. E eles saíram do Egito, onde todos os incrédulos pereceram. E hoje Deus está chamando o seu eleito, a semente espiritual de Abraão, pela fé que ele teve na palavra de Deus. Veja como o Velho Testamento fala do Novo Testamento. Ali nós temos uma sombra, um tipo no natural falando do espiritual. O povo de Deus sendo tirado de uma forma natural, porém, pelo poder de Deus, lá do Egito. Era coisa física. Mas agora se trata
de um êxodo espiritual, não trocando de nação. Veja a semente espiritual hoje. A igreja intelectual não pode ver a palavra. Isso é tremendo. Ela não pode ver tendo intérpretes desta palavra, amontoados para si conforme suas próprias concupiscências. Isso é, passo a passo, uma verdade incontestável. E hoje Deus está chamando o seu eleito, a semente espiritual de Abraão, exatamente por essa palavra que é ignorada pelos intelectuais. Essa igreja tem sido chamada destas grandes denominações, dos grandes sistemas religiosos, para a presença de Jesus Cristo. O êxodo no Egito é um tipo perfeito disto. Você captou isto? A menos que esteja sonolento. É preciso captar isto, porque isto diz respeito ao seu arrebatamento, à sua saída deste mundo. Apenas o eleito, não é o DLPHD, o DDD, eles nunca veriam isto. Como o Faraó, como o Egito nunca pôde ver. Porque eles não eram eleitos. E estes não são eleitos. Porque se eles fossem eleitos para o arrebatamento, eles abraçariam com tudo, com todo o coração, com toda a alma, a mensagem do arrebatamento. O que aconteceu com você. E recordem, esta eleição está vindo agora. Não é para ir para outra nação. Não é para sair do Egito e vir para Canaã, mudar de nação. Está indo para a glória, onde seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não sob um pequeno cordeiro animal natural, como era então. Aquele pequeno animal natural que trouxe Israel para fora. Aquele último sinal ali. Para que eles pudessem se apostatar dali e voltarem, porque eles estavam sob o pequeno animal natural. Mas com estes eleitos de Deus, não pode acontecer isto. Eles não apostatarão. Este está sob o sangue do Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. E seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ora, o que se traduz uma sensação de segurança, de certeza absoluta, de confiança, de estabilidade na fé, é ver isto por revelação, por eleição. Não é ter o nome no rol de membros de um sistema religioso. Importante de tudo, o que determina tudo, é ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Isso não depende de quem quer, de quem corre.
de uma aceitação de levantar a mão num apelo dramático? Não. O dia que você diz que aceitou a Jesus Cristo como Salvador, você como eleito de Deus, você apenas reconheceu que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Isto é assim, diz o Senhor, isto é a Bíblia Sagrada. Então a pessoa acha que foi salva o dia que levantou sua mão, o dia que foi batizada. Não. A palavra afirma que esses nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Por isso, a mesma palavra afirma que este Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Para Deus colocar o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, ele teria que ter o sacrifício. Não foi surpresa para Deus. Jesus no Calvário. Deus não foi apanhado de surpresa. Quando você veio e disse, eu quero ser batizada, eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você está recebendo exatamente, conforme as Escrituras, esse nome deste Cordeiro. O Cordeiro recebeu o seu nome. E você então recebe o nome do Cordeiro. Se ele recebeu o seu nome antes da fundação do mundo, você não tem como rejeitar o nome dele. O seu nome é invocado no batismo, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Por isso a palavra diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos batizaram invocando o nome do Pai, que é Senhor Jesus Cristo. Então você primeiro, veja, você primeiro foi recebido. Então você não tem como não receber. Se Jesus te recebeu desde antes da fundação do mundo, como vai você negar recebê-lo agora? Não tem como. Embora sendo humanos, sujeitos às mesmas paixões como os demais, frágeis, débeis, mas fomos recebidos por Jesus Cristo. Maria Madalena havia sido recebida por Jesus antes da fundação do mundo. Ela foi levada pelo aio da lei, mas ela o recebeu de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que foi a primeira a vê-lo ressurreto. Não foi a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Por certo, deveria ser a Maria, mãe de Jesus. Mas foi a Maria Madalena que viu o Senhor Jesus primeiro. Todos eles, o ladrão da direita havia recebido antes da fundação do mundo. E quando ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele recebeu o reino. Ele recebeu a Jesus Cristo. Ele viu em Jesus o Rei. Então, dali ele sofreu o êxodo. Todos eles sofreram um êxodo espiritual. Você experimenta ver, atine para isso e ver que você tem passado por um êxodo espiritual.
Por isso o mundo não te convence. O mundo não te ilude. O mundo não pode te enganar. O espírito religioso não pode te enganar. Se possível, enganaria teus escolhidos. Mas a estes tais eleitos do Senhor Jesus Cristo não podem ser enganados. Por quê? Este está sob o sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Vamos falar isso 30 vezes. Eles estão ali. Todos que já partiram. E todos que irão partir. Estão ali. Por quê? Porque eles tinham um endereço. Eles tinham o endereço. Não houve demônio, nem pecado, nem coisa alguma que impedisse a Maria Madalena chegar lá. Que impedisse aquele ladrão crucificado chegar lá. Que impedisse todos os homens que foram eleitos desde antes da fundação do mundo chegarem lá. Então essa é a fé que remove a montanha. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Amém.